Estamos de volta com o seu Filosofando, hoje falando sobre o céu e inferno, uma nova abordagem sobre o movimento nihilista que tomou conta do século XX e está adentrando o século XXI também. Nós dizíamos no bloco anterior que as massas populares, cansadas de tanto transferir ao seu inconsciente por gerações aquela tragédia mal explicada da crucificação de Jesus, que se repete e se repete nos rituais das igrejas, mal podem crer que um Cristo, considerado como segunda a pessoa da Trindade, possa ter algo para lhes dizer, porque ele exige, para ser seguido, dor, sofrimento, humilhação, solidão, sacrifício, flagelação. Não sem razão, Friedrich Nietzsche, tido como profeta da crise secular do Ocidente, e seguindo essa mensagem subliminar pregada na cruz de Jesus, anuncia a morte de Deus, que é o seu núcleo de reflexão. Ele considera inclusive o cristianismo como sendo a religião da tristeza e do sofrimento, já que esta anuncia o progressivo desaparecimento na cultura do homem moderno de todas as filosofias, religiões, ideologias que no passado exerciam a tarefa de iludi-lo e consolá-lo. Essa questão posta por Nietzsche, mais ampla do que o espaço de que nós dispomos aqui no nosso programa, mas que merece a reflexão de nossos seguidores, conduziram o ser humano a uma vivência dentro do espírito dionisíaco, preconizado pelo referido pensador Friedrich Nietzsche, que tem como premissas a aceitação do caos intrínseco à vida, da sua ausência de sentido e de significado. Contrapondo-se à religião, o filósofo amplia a angústia do viver para o nada. Seguindo esta lógica, se para o vazio nós caminhamos, teríamos de usufruir ao máximo os prazeres que a vida pode proporcionar numa inútil procura pela felicidade tão almejada. No livro que nós estamos abordando no Filosofando de hoje, o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, Kardec pergunta aos seus leitores: haverá alguma coisa mais desesperadora do que essa ideia de destruição absoluta? Sagradas afeições, inteligências, progresso, saber laboriosamente adquirido, tudo seria destruído, tudo estaria perdido, portanto? Afirma José Herculano Pires que 100 anos após Kardec, a filosofia na França quase se desfez nos sofismas do nada, com Jean-Paul Sartre e a sua escola. Contudo, a companheira de Sartre, Simone de Beauvoir, confirma as palavras de Allan Kardec ao escrever, abramos aspas, detesto pensar no meu aniquilamento. Penso com melancolia nos livros lidos, nos lugares visitados, no saber acumulado e que não mais existirá. Toda a música, toda a pintura, tantos lugares percorridos e, de repente, o nada. Fecha aspas. A filosofia espírita da existência, oposta na existência, conduz o ser humano atual da desesperança, da angústia, do estupor e da ansiedade, da melancolia e da depressão, da ausência de fé e da razão manipulada pelas religiões em agonia, das crenças fanatizantes, da hierarquia da violência e do vício e principalmente das ideias esdrúxulas divulgadas pela mídia comercial, ao manancial de plenitude. Conduz a doutrina espírita ao manancial de plenitude, pois identifica o ser consigo mesmo, conduzindo ao conhecimento de si e esclarecendo das suas causas, do porquê está aqui, para onde caminha, o que o aguarda e que depende de si mesmo e do grau de respeito que tributar à vida, a sua felicidade e o seu bem-estar, que é um espírito imortal cuja jornada eterna o conduzirá a degraus cada vez mais altos, onde poderá, ou de onde poderá visualizar o tanto de progresso realizado e à frente o futuro. Sem dúvida nenhuma que também a filosofia espírita nos confere o conceito de que nós nunca estamos só, ou sós, embora a solidão existencial amargue as suas horas que pode e deve caminhar com o seu semelhante, pois ambos trazemos as mesmas questões, as mesmas dúvidas, porém
caminhando em direção a uma finalidade comum. O céu e o inferno desconstrói o mito do sofrimento e das penas eternas. E para legitimar essa desconstrução, traz para o ser humano as respostas do lado de lá da existência, para os que aqui estão, respostas essas que falam de esperança, de consolação, de realização, de consolidação da fé racional, porém de responsabilidade pelos próprios atos e da necessidade consciencial de recomposição da própria vida, a cada etapa percorrida de acordo com as leis divinas e misericordiosas. Allan Kardec, convocado pelos espíritos orientadores da humanidade, completa este livro magistral, Céu e Inferno, com a sua obra de cunho existencial e existencial e educacional. Deixamos o nosso leitor com a curiosidade de percorrer esses livros com a mesma expectativa de quem busca respostas adequadas para questões tão antigas como quem sou, o que faço aqui, por quê, para onde devo caminhar, o que me aguarda. Seguramente não estaremos sós, pois os amigos benfeitores que nos acompanham estarão orientando-nos a jornada, transmitindo-nos o seu incentivo, afeto e amparo. Nós vamos agora para o momento de leitura, onde traremos a você as ponderações de Kardec acerca do existencialismo que naquele momento de vida de Allan Kardec estava nascendo. Momento de leitura. No nosso momento de leitura, momento de reflexão com você, mais aprofundadamente com autores que trazemos aqui, o livro Céu e Inferno nos traz, logo na primeira parte, no capítulo 1, as reflexões de Kardec acerca do movimento espírita, do movimento existencialista que naquele momento estava nascendo na Europa. O capítulo 1 fala do porvir e o nada. Vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo e que morremos não é menos certo. Ele faz aqui uma referência a René Descartes. Mas deixando a Terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal alternativas. Aqui ele faz uma alusão ao Hamlet de Shakespeare. Para sempre ou para nunca mais, ou tudo ou nada. Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez. É uma tese essa que se impõe. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar, de ser feliz, de usufruir a vida. Dizei ao moribundo que ele viverá ainda e que a sua hora é retardada. Dizei-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que porventura o tenha sido, e o seu coração rejubilará. Mas de que serviriam essas aspirações de felicidade se um leve sopro pudesse dissipá-las? Haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento da destruição absoluta? Afeições caras, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquiridos, tudo despedaçado, tudo perdido? De nada nos serviria, portanto, qualquer esforço ou sofrimento no sofrimento das paixões, de fadiga para nos ilustrarmos, de devotamento à causa do progresso, desde que de tudo isso nada aproveitássemos, predominando o pensamento de que amanhã mesmo, talvez, de nada nos serviria tudo isso. Se assim fora, a sorte do homem seria 100 vezes pior do que a do bruto, porque este vive inteiramente do presente na satisfação dos seus apetites materiais, sem aspiração para o futuro. Diz-nos uma secreta intuição, porém, que isso não é possível. Pela crença em o nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente. E logo mais, Kardec dá um exemplo disso. Um moço de 18 anos, afetado de uma enfermidade do coração, foi declarado incurável. A ciência, na época, havia dito: pode morrer dentro de 8 dias ou de 2 anos, mas não irá além. Sabendo disso, o moço para logo abandonou os estudos e entregou-se a excessos de todo gênero. Quando se lhe ponderava o perigo de uma vida desregrada, respondia: que me importa, se não tenho mais do que 2 anos de vida?
De que me serviria fatigar o espírito? Usufruo o pouco que me resta e quero divertir-me até o fim. Eis a consequência lógica do niilismo. Transpondo esse pensamento para o nosso momento atual, será que muitos jovens também não pensam assim? Por isso, o acesso às drogas, o acesso à bebida, que nós vemos, infelizmente, entre pessoas que poderiam dar um contributo excelente para a vida. Se esse moço fosse espírita, teria dito: a morte só destruirá o corpo, que deixarei como uma roupa usada. Mas o meu espírito viverá. Serei na vida futura aquilo que o próprio houver feito de mim nesta vida, do que nela puder adquirir em qualidades morais e intelectuais. Nada perderei, porque será outro tanto de ganho para o meu adiantamento. Toda imperfeição de que me livrar será um passo a mais para a minha própria felicidade. A minha felicidade ou infelicidade depende da utilidade ou inutilidade da presente existência. É, portanto, do meu interesse aproveitar o pouco tempo que me resta e evitar tudo que possa diminuir-me as forças. E Kardec passa para nós a resposta para a seguinte pergunta: qual dessas doutrinas é preferível? Capítulo 1, Céu e Inferno, de Allan Kardec, para suas reflexões. Então, como você bem pôde refletir conosco, o capítulo 1 do livro Céu e Inferno, nós vimos ali o trabalho de Kardec, portentoso, acerca dos primeiros momentos do surgimento do existencialismo em ambiente europeu e também aqui no nosso Brasil. Nós encerramos este programa, convidamos a você para sempre estar conosco na semana que vem. Comunique-se conosco através do facebook.com/ceforg. Nós queremos saber o que você pensa, os seus comentários, as suas dúvidas. Comunique-se conosco, nós do CEF teremos o maior prazer em nos comunicar com você. Nós aproveitamos a oportunidade para mais uma vez convidar você para que se torne parceiro da Fundação Espírita André Luiz através do Clube Amigos da Boa Nova. Ligue para este telefone que está aparecendo na tela, 0800 12 18 38, e associe-se a este clube, Clube Amigos da Boa Nova. Nós estaremos de volta na próxima semana. Fique com Deus. Até lá.